Vamos lá então para a revisão. Essa revisão é para a prova de vocês. Não sei que prova é essa, a primeira prova é em EAD. Quem tiver assistindo esse conteúdo no futuro, que se Deus quiser esse canal não vai ser extinto, vai continuar aí. Essa é uma revisão básica sobre os seguintes conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Quais são esses conteúdos? Vamos falar um pouquinho sobre eletrólitos, soluções eletrolíticas, tensão superficial, geometria molecular, ligações químicas, polaridade e forças intermoleculares. Então esse vai ser o conteúdo básico para essa nossa revisão. A very nice and big review of the conteúdo do primeiro ano, ok? Segue em frente. Classificação. Então tem várias maneiras de a gente classificar as soluções químicas. Uma das maneiras dessas classificações é se essa solução ela consegue ou não consegue conduzir corrente elétrica. Se essa solução ela vai ser ou não vai ser uma solução eletrolítica. Então, lembra, se eu pegar um fio desencapado da tomada e colocar dentro de uma banheira, por exemplo, a intensidade do choque que eu vou tomar vai depender se junto com a água eu tenho substâncias que foram misturadas que permitem que essa solução, ou seja, essa mistura de soluto mais solvente, possa conduzir corrente elétrica. Então, aqui eu tenho, a solução eletrolítica é essa aqui, né? Aquela solução que tem, por exemplo, num testezinho rápido, a capacidade de acender uma lâmpada. A solução que não acende a lâmpada, ela não é uma solução eletrolítica. E se vocês observarem lá dentro da solução eletrolítica, ela vai poder conduzir corrente elétrica se dentro da solução tiver íons. Se a solução não tiver íons, ela não vai conduzir corrente elétrica. Percebe que eu tenho, os íons são dois, né? O cátion, que é o íon positivo, e o ânion, que é o íon negativo. Para que eu tenha íons, já deve vir à mente de vocês que essa solução deve ser iônica, ou seja, vamos usar água como exemplo. Misturou com água um composto iônico. E se esse composto não for iônico, ele vai ser formado então por moléculas. E as moléculas elas surgem nas chamadas ligações covalentes. Então, para a solução ser eletrolítica, ou seja, para que essa solução conduza corrente elétrica, eu tenho que ter misturado com ela ou um composto iônico ou um ácido. Por que um ácido? Porque o ácido não é um composto iônico. Vou colocar como exemplo o ácido clorídrico, HCl. O ácido é um composto covalente, mas que sofre ionização quando ele é colocado, então, em água. Então, vai ser solução eletrolítica aquelas soluções formadas por compostos iônicos, além dos ácidos. Os compostos covalentes formam soluções não eletrolíticas. O que passa a ser um eletrólito, então? Eletrólito passa a ser aquela substância que, quando misturada com a água ou com outro solvente, ela se dissocia ou se ioniza. Ou seja, ela vai originar o chamado cátion mais o chamado ânion. Então, olha só, rapidinho aqui, atenção aqui. Se você pegar o sal de cozinha, o NaCl, e você misturá-lo com a água vai dissociar o Na+ do Cl-. A água separou o Na+ do Cl-. Como no exemplo, se você tiver o HCl, que é o ácido clorídrico, e também você colocá-lo em água, como o ácido clorídrico não é um composto iônico, ele é um composto covalente, a água não dissocia, porque ele não tinha íons. A água ioniza ele. Percebem? Então, olha só, nos dois casos, o ânion formado foi o ânion cloreto, o Cl-. No caso do sal de cozinha, o cátion foi o Na+, e no caso do ácido, o cátion foi o H+. Não interessa. Se eu tenho íons dentro da solução, essa solução vai ser eletrolítica. E se a substância que eu misturei com água liberou íons, eu chamo essa substância de eletrólito.
Então eu tenho aqui, ó, o sal de cozinha, solução aquosa de NaCl, e a gente viu que ela consegue acender a lâmpada. Por quê? Porque o NaCl, quando eu coloco ele com a água dissocia o Na+ do Cl-. Fechou? E a solução de sacarose, que é o açúcar, que é C12H22O11. Ó, se você pegar, não tem nenhum metal aqui. Então, ele é um composto covalente. Então, se eu pegar o açúcar, que é C12H22O11, e colocá-lo na água, a água não vai separar o C do H do O. A água vai só dissolver o açúcar. Ou seja, aquele grumo grandão, aquele aglomerado de moléculas, vão ser separadas molécula por molécula. Mas vai continuar a ser C12H22O11. Então, lá no primeiro eu tenho o quê? Lá no primeiro eu tenho o sal de cozinha que estava sólido e depois ele passou para os seus íons em estado aquoso, ou seja, dissolvido com água. Aqui eu tenho o açúcar sólido e ele continuou o mesmo açúcar, só que agora dissolvido em água. Então, para poder acender a lâmpada, ou seja, para que conduza a corrente elétrica, eu preciso ter íons na solução. O que é tensão superficial? Então, dois exemplos clássicos aqui, né? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, se você perceber aqui, ó, a aranha está deformando a água, mas não está afundando. A aranha não está boiando ali, né? Ela está se usando da tensão que as moléculas têm na superfície da água para poder permitir que ela caminhe ou se locomova sobre a água. A mesma coisa acontece com a gota d'água. Quando você vê uma gota sendo formada, peraí, tá? Quando está se formando uma gota, na verdade essa gota aqui nada mais é do que um saquinho de água, né? Era como se as moléculas de fora da gota funcionassem como uma embalagem que está segurando as moléculas de dentro da água. Ou seja, na água, em outros líquidos, aparece um fenômeno chamado de tensão superficial, que é um aumento da atração das moléculas da superfície, que faz com que haja a criação de uma capa envoltória, protetora, de maior atração intermolecular. Como é que isso se forma? Ó, eu tenho as moléculas vermelhas e eu tenho a molécula aqui azul. Tá? Eu vou fazer aqui a molécula azul. Se vocês perceberem, o que o esquema está mostrando? Que essa molécula está sendo atraída pelas moléculas de baixo, pelo assunto que a gente vai ver que são as chamadas forças intermoleculares. Tá? Então, essa molécula está sendo atraída pelas moléculas de baixo e pelas moléculas da vizinhança, mas como ela é a molécula da superfície, eu não tenho nenhum tipo de atração vindo de cima. Então, o que acontece? Essas moléculas vermelhas aqui, ó, essas moléculas vermelhas, se vocês perceberem, elas estão sendo atraídas para todas as direções. Na verdade, o somatório desses vetores nela é nulo. Então, quer dizer, elas estão dentro do líquido, só que está sendo puxado. Quando você é puxado para todos os lados, você não vai para lugar nenhum, né? Então, por quê? Porque os vetores se anulam. As moléculas da superfície estão sendo puxadas pelas vizinhas do lado, então é como se todo mundo tivesse entrelaçado o braço, um do lado do outro, e estão sendo puxados para baixo. Era como se as moléculas da superfície fossem puxadas contrárias às moléculas que estão abaixo dela. Elas não conseguem ir para baixo, porque tem a molécula vizinha a ela abaixo. E lateralmente ela está presa mão a mão com a sua colega. Ou seja, essa camada superficial de moléculas, ela tem uma atração maior do que as camadas que estão para baixo dela. Então isso faz com que eu crie uma película de maior força intermolecular nas moléculas da superfície. Essa tensão aumentada eu chamo de tensão superficial. As substâncias que aí o líquido escoa com dificuldade, entendeu? Então, para quem quer mais fluidez, você usa os chamados tensoativos, que são substâncias que quebram a tensão superficial. De boa?
E ligação química? Ah, ligação química, eu lembro, tem ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. A ligação, ó, percebe que tem um bloco, geralmente eu vou dividir, de um lado estão os metais e do outro lado está o hidrogênio, os semimetais e os ametais. Fechou? Ó, eu vou chamar os metais como elementos do bloco número 1. Eu estou criando isso agora. Os ametais, semimetais e hidrogênio do bloco 2. Então percebe, quanto que a ligação é iônica? É quando eu tenho um metal do bloco número 1, que eu inventei agora, com um ametal do bloco número 2. Nesse caso, haverá a transferência de elétrons, na qual o metal ficará positivo, porque perdeu elétrons, e o ametal ficará negativo, porque ganhou elétrons. Fechou? Na ligação covalente, eu tenho, então, o bloco 2 com o bloco 2. Não aparece metal na ligação covalente. E, nesse caso, eles não conseguem mais arrancar um do outro elétron. Eles são obrigados a compartilhar um par de elétrons. Essa é a ligação do tipo covalente. Não há transferência, há o compartilhamento de pares de elétrons. E finalmente a ligação metálica, que eu tenho metal mais metal. Aqui ninguém ganha, todo mundo perde, mas ao perder todo mundo fica positivo. E ficando positivo, todo mundo atrai os elétrons que foram perdidos. E aí eu tenho uma rede, uma malha de atração mútua entre todos os metais. Tá? Então, na ligação metálica é formada o chamado mar de elétrons, tá? Ou nuvem de elétrons. The electron sea or the electron cloud. Ok? It's a cloud of electrons. Or is o mar de elétrons is a sea of electrons. Ok? Ok? That's alright, folks. Olá. Então, na ligação iônica, o nome já diz tudo, é uma ligação formada por íons. Quais são os íons, Ademir? Na molécula primeiro o mais, depois o menos. E como é que eu sei como é que eu monto uma fórmula? Então tá aqui, ó. Você tem que decorar isso aqui. Os elementos, os metais da família 1A tem carga mais 1, da família 2A tem carga mais 2, da família 3A tem carga mais 3. E os ametais? Da família 5A é o que falta para 8, menos 3. Da família 6A, menos 2. Da família 7A, menos 1. E aí como é que eu sei disso? Eu vou usar e vou cruzar. Olha ali. O elemento, determinado elemento X pertence ao grupo 13, antiga família 3A. Então você vai ali e escreve X. Se ele é da 3A é porque ele é 3+. Tranquilo? Combinou-se com o elemento Y do grupo 16, antiga família 6A. Aí você vai lá e escreve Y. Se ele é da 6A, pela regra do octeto, para 8, falta 2. O que você faz ali agora? Você pega esse 2 que era do Y e joga para o X. E esse 3 que era do X e joga para o Y. Então, a fórmula do composto será o que cheirará o quê? Cheirar X2Y3. Quero que vocês mostrem para mim o composto WZ. W tá no grupo 3A. E o Z está no grupo 7A. Como é que fica a fórmula desse composto? W3A, então você faz o que ali? Espera aí. W3A você faz 3+. Z7A você faz menos 1. Menos 1. Então você pega e põe o 1 aqui e põe o 3 para cá. Então a fórmula será W1Z3. Tranquilo? Nesse caso, X mais 3, antes, perdeu 3 elétrons para o Y, menos 2, que recebeu 2 elétrons. Ligação covalente. Na ligação covalente, então, olha assim, ó, eu vou fazer aqui. Esquece família 1A, esquece família 2A, esquece metais de transição, esquece metais representativos. Ou seja, na ligação covalente, a palavra metal, palavra metal.
vai ser abolida do seu dicionário químico. Tranquilo? Então você vai trabalhar só com os ametais e mais o hidrogênio. Desculpa, ou os semimetais também, tá? Então, mas basicamente ligação covalente é aquela que eu vou ter a junção de dois ametais, ou o ametal mais o hydrogen, tá? Que está lá na família 1A, mas não pertence à família 1A. Aqui eu tenho a molécula de água, então vamos lá. Fórmula eletrônica de Lewis, ok? Hidrogênio, família, está no grupo 1. Então você vai lá e faz apenas um elétron ao redor do átomo de hidrogênio. Oxigênio, grupo 16. Então você vai lá e faz 6 elétrons ao redor do átomo de oxigênio. Olha lá, então percebe que os verdinhos são do oxigênio. Ele está compartilhando um par de elétrons com o hidrogênio e está compartilhando, aqui está a ligação, tá? Ali está a ligação do H com o O. Se você contar os hidrogênios agora, cada um tem 2 elétrons. O seu verdinho e o vermelhinho está emprestado com o oxigênio. Então, o hidrogênio não segue a regra do octeto. O hidrogênio vai seguir a regra do dupleto e ficar com a configuração eletrônica do hélio, que é estável com apenas 2 elétrons na última camada. Já o oxigênio, que tinha 6 elétrons, compartilhou mais 2, um com cada hidrogênio, ficando com 8 elétrons. Então, o oxigênio está seguindo uma regra muito conhecida da química, que é a regra do octeto. Todo mundo feliz, ninguém perdeu, ninguém ganhou, eles compartilharam pares de elétrons. E na ligação metálica, é uma putaria, todo mundo perde, olha lá, putz, olha lá, todo mundo perdeu. Todo mundo está perdendo elétrons. Só que quando você perde, você fica o quê? Você fica positivo. Só que os elétrons estão ficando ali ao redor, tá vendo? Ó, perdeu, olha lá, perdeu. E o que acontece? Há um princípio fundamental no universo que chama-se força eletrostática. Que força é essa? É aquela força que fala que os iguais se afastam e que os opostos se atraem. Então percebe, ó, os núcleos metálicos perderam os elétrons de uma camada. Ficaram positivos o átomo, então, ficou carregado positivamente. Só que quando ele ficou positivo, ele vai atrair o elétron que ele perdeu. Só que o vizinho dele também perdeu e vai atrair aquele mesmo elétron. E ele vai atrair o elétron do vizinho que perdeu. E o vizinho atrai o seu e você atrai o do vizinho. O vizinho atrai o seu, você atrai o do vizinho. O vizinho atrai o seu. E aí vocês todos estão juntos, atraídos pelo mesmo elétron que todo mundo perdeu. Por isso que essa rede é tão emaranhada e é tão bem estruturada. Tá? E como o metal é cheio desses elétrons livres, ele vai ser um bom condutor de corrente elétrica e um ótimo condutor de eletricidade, já que ele tem elétrons disponíveis para se movimentarem. E quando você fornece calor, o elétron faz o quê? Agita. Como está todo mundo ligado, todo mundo se agita nessa vibe, entendeu? Então, por isso que os metais são bons condutores de corrente elétrica e de calor. E as ligas? Uma liga é quando eu tenho a junção de metais diferentes. Por que, Ademir? Porque nenhum metal é perfeito. Tá? Nenhum metal é 100% perfeito, detentor de todas as qualidades necessárias para que um determinado produto... Nenhum metal é 100% maleável, ou duro, ou rígido, ou não sofre corrosão, ou leve, ou mais... Não tem como ter, né? Precisa de metal mais denso ou menos denso, mais duro, menos duro, mais duro ou mais maleável. Eu preciso de metais que tenham ponto de fusão alto, outros mais baixo. Para fazer um fusível, aqui, por exemplo, aqui, ó, tá aqui o fusível. Eu não posso ter um metal fazer com ponto de ebulição gigantesco. Eu quero que ele derreta fácil para proteger o meu aparelho eletrônico. Então, não existe metal que seja coringa, polivalente. Então, eu preciso fazer o quê? Misturar vários metais diferentes para obter de cada um a sua propriedade importante. Por exemplo, aqui em cima eu tenho estrutura metálica e o vagão de 3. São feitos de aço. Aço é uma liga feita de ferro mais carbono. Ouro 18 quilates é uma liga feita de ouro, prata
e cobre. O bronze, por favor, pessoal, se você é atleta, você ganha a medalha de ouro e existe o elemento ouro. Você ganha a medalha de prata e existe o elemento prata. Agora não existe o elemento bronze. Bronze é uma liga de cobre mais estanho, cusim. Na trompa ali eu tenho o latão. O latão é uma liga de cobre mais zinco, é o cusim. O amálgama dentário, na restauração, é uma liga de amálgama de prata. Então eu tenho mercúrio para ter o amálgama, a prata, que é o Ag, eu também tenho cobre e outros metais. E aqui no fusível, não é fuzil, é fusível, então ele é assim, né? Ó, você tem um metal, tem um filamento bem fininho, e aqui eu tenho mais, e aqui eu tenho uma ampola de vidro, recoberta com um gás inerte, para não queimar, né? Se tivesse oxigênio ia queimar. E o que acontece? Você liga, deu um curto-circuito, sobrecarga de tensão, alguma coisa, como aquele fiozinho é bem fininho, ele vai estourar, interromper a passagem elétrica para o teu circuito inteiro e preservar o teu equipamento. Essa liga ela é variável, né? Mas ela tem prata, ela tem cobre, ela tem zinco e ela tem estanho. Tranquilo? Geometria molecular. Vamos lá então. Olha lá. Geometria molecular. Moléculas com dois átomos. Moléculas com dois átomos. A sua geometria vai ser sempre linear. Olha lá. Aqui. Se esses dois átomos forem iguais, essa molécula vai ser apolar. Se esses dois átomos forem diferentes, essa molécula vai ser polar. Quando eu tenho agora três átomos, onde é que eu tenho? Aqui, ó. Três átomos. Tá vendo? CO2. A molécula aqui nesse caso é de CO2 e a molécula aqui embaixo é de SO2. As duas moléculas têm três átomos. Lá na primeira, CO2, não sobrou elétrons no átomo central. Ela vai ser o que então? Linear. Aí linear eu posso ter assim, né? Ó, com os dois átomos da extremidade iguais. Se os dois forem iguais, a molécula é apolar. Se os dois forem diferentes, a molécula será polar. Quando eu tenho quatro átomos, olha lá, quatro átomos, tipo C, dupla O, HH. Essa molécula com quatro átomos, como está aqui, se não sobrar átomos no átomo central, ela é trigonal. Se por acaso sobrar, a exemplo desse composto aqui, ó, NH3, tá vendo? Ó, que sobrou um par de elétrons no átomo central, se por acaso for isso, essa molécula vai ser assim, então, né? Ó. Essa molécula vai ser piramidal. Toda molécula piramidal vai ser sempre polar. Essas moléculas que são aqui, que são trigonais planas, tá? Nesse caso, como eu tenho ali, ó, aquela molécula ela é polar, porque eu tenho em cima o O, abaixo o H. Então, os três átomos, o de cima é um, o de baixo é outro. Átomos diferentes vai ser polar. Se os três forem iguais, for por exemplo, ó, se eu tiver a molécula de BF3, Best Friend Forever Fuck You. Olha lá, Best Friend, não, Best é o B, né? Best friend forever family. Family best friend forever. Ok? The family is the best friend forever and ever. Olha lá. Então aqui, ó. Essa molécula, ela é o quê? De geometria trigonal plana. Porque no boro não sobrou elétrons no átomo central. Como eu tenho aqui três átomos iguais, olha lá. Essa molécula vai ser apolar. Naquela que eu tenho ali, ó, eu tenho lá em cima o O e embaixo os Hs. Átomos diferentes, ela vai ser o que então? Apolar. E finalmente a molécula com 5 átomos, tipo o metano. Essa molécula tem geometria tetraédrica. Vou fazer um negócio aqui assim, por exemplo, ó, aqui está o metano, né? Eu vou fazer com a estrutura plana.
e vou fazer aqui o clorofórmio. Não, vou fazer o não clorofórmio, clorometano. Tá? As duas são tetraédricas. Só que na primeira eu tenho H, H, H e H. 4 átomos iguais circundando o carbono, apolar. Na segunda eu tenho H, H, H. Opa, um estranho no ninho. O estranho no ninho torna essa molécula polar. Ok? E forças intermoleculares são as forças que prendem as moléculas. Eu tenho aquelas 3, mas eu preciso saber da polaridade. Então eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Olha lá em cima para mim. Deixa eu botar, peraí. Aqui, ó. O2. Tranquilo? Essa molécula aqui, ela é polar ou ela é apolar? Ademir, tu me falasse que uma molécula formada por 2 átomos terá geometria linear e se os 2 átomos são iguais, ela vai ser o quê? Apolar. Você já deve ter visto que naqueles cilindros de oxigênio é o oxigênio no estado quê? Líquido. Então, se naqueles cilindros o oxigênio está líquido, focou? Focou? Se o oxigênio está líquido, é porque as moléculas estão se aproximando umas das outras, estão se atraindo. Qual é o nome de atração que ocorre nas moléculas de oxigênio no estado líquido? Se a molécula é apolar, essa força que prende as moléculas apolares é chamada de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Também chamada de forças de London. Também chamada de forças de Van der Waals para a gente aqui no sul do Brasil. Já peguei vestibular de São Paulo que força de Van der Waals eram todas essas 3. Eram as forças intermoleculares e é o correto, de maneira geral. Mas a gente aqui no sul do Brasil, nossos vestibulares costumam colocar como sinônimo de dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido, força de Van der Waals. Na nossa prova estará escrito, se a molécula é apolar, a força que prende as suas moléculas no estado sólido e líquido é a chamada força do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Vamos pegar essa molécula aqui, ó, pega essa massinha, pega essa molécula, NF3. NF3 ela é assim, ó, é parecido com o NH3. É uma molécula piramidal. Então, se a molécula é piramidal, essa molécula de NF3 vai ser uma molécula polar. Pergunto para vocês, nessas moléculas, quando elas se atraem, o tipo de força que existe nelas é do tipo dipolo permanente ou ligação de hidrogênio? Ademir, eu vou usar um pouco da lógica, né? Ligação de hidrogênio deve ter pelo menos hidrogênio na molécula. Ótima análise. Einstein, fenômeno, astronauta da NASA. Tá? Se a ligação é de hidrogênio, eu tenho que ter quem? Eu tenho que ter o hidrogênio preso ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, chamado H-FON, H-buzina, H-FON. Fechou? Olha lá, na molécula de NF3, eu tenho H? Não. Então, essa molécula ela é polar, mas ela não faz ligações de hidrogênio. Então, ela vai fazer o quê? Uma interação do tipo dipolo, também chamada de dipolo permanente. E, finalmente, a nossa querida molécula de água, que a gente sabe que ela tem geometria angular, porque sobra no átomo central 2 pares de elétrons não compartilhados. Então, a gente sabe que molécula de geometria angular ela é polar. Então, a água é polar, como o NF3 também é polar. Só que na água, o H está preso ao O. Então, a água faz ligações de hidrogênio, as antigas pontes de hidrogênio. Essas forças estão em ordem crescente de intensidade. Dipolo induzido é a mais fraquinha delas. Ligação de hidrogênio é a mais forte delas. Por isso que a água tem uma tensão superficial elevada, porque as suas moléculas se atraem de maneira intensa. Porque nelas, entre elas, há uma ligação identificada como ligação de hidrogênio. Espero ter ajudado vocês, espero ter sido o mais claro possível nessa rapidez que a gente tem que transferir. Agora eu vou deixar para vocês aqui em cima, ali no caso, ou lá em cima, o link para
a playlist que eu tenho no YouTube com os assuntos relativos ao primeiro ano do ensino médio, na qual vocês poderão revisar esses conteúdos de maneira individual e conforme a necessidade de vocês. Ficou lá então a minha playlist e ficou aqui o botãozinho de inscreva-se no canal. Vamos fazer, né? Não custa nada. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima web aula.